Histórias de Acordar. É um título bem polissêmico, que faz a gente pensar em acordar, em despertar, mas entrar em acordos, entrar em entendimentos. E é um despertar de histórias. É um projeto desenvolvido pelo Fernando Arosa, da publicação Parabolé, e é fruto de um projeto de incentivo à cultura do estado do Rio de Janeiro. A orelha, a apresentação é da autora Estela Mares Rezende, que vem nas duas orelhas do livro. E aqui a gente está diante da reunião de algumas histórias de diferentes autoras, autores, a começar pela Conceição Evaristo, As Aves Pequenas Moram no Infinito do Céu. Da Penélope Martins, A Santinha da Prateleira. Da Rosiana Murray, Uma Viagem de Trem e Alguns Navios. Do Fernando Arosa, Peixe Menino Peixe. Do Antônio Chiminek, 4 em Contraluz. E do Alan Minas, O Meu Quintal de Nuvens. Esses títulos já são tão poéticos e já nos fazem mergulhar naquele trabalho literário que a gente vai conhecer aqui nessas narrativas, que vão lidar com questões, sim, contemporâneas, né? Questões de inclusão, de diversidade, de não cancelamento, da literatura como um meio de comunicação e um meio de inserção da pessoa que lê na vida, na sua subjetividade. E vamos lidar também com muitos sentimentos que são universais, que são atemporais. Eu vou ler um trechinho do texto do organizador da obra. O conto dele é O Peixe Menino Peixe. Essa ideia de peixe, de menino, essa metamorfose é muito interessante, que é recorrente nos contos, nas narrativas maravilhosas, e ele traz isso para esse universo contemporâneo. Vale mostrar a ilustração que abre esse conto, Peixe Menino Peixe, do Fernando Arosa. A obra é ilustrada pelo J.P. Andrade e o trecho que eu escolhi é assim. Eita, menina curiosa, diziam Magda e Nazário. Eram muitas perguntas, todos os dias uma perguntação atrás da outra. Naíra, cuidado com tanta curiosidade, promete para mim que vai fazer essa quantidade toda de perguntas, só aqui em casa, tá? Promete? Disse Magda em tom de preocupação. Calma, mãe, prometo, mas por que isso? Só quero saber se tem outras pessoas morando depois daquelas montanhas, lá longe. Ali onde viviam não se sabia de muita coisa de outros lugares. Era um tempo de segredos, vamos chamar assim. Escondia-se a origem dos rios que vinham de fora e por ali passavam. Só se conhecia o trecho que começava na fronteira oeste e saía na fronteira leste. As águas que rolavam faziam seus barulhos, traziam seus peixes que nadavam livres e diziam coisas indecifráveis. Não se conhecia outra língua, só se falava uma, aquela que decifrava o que se podia dizer e somente isso. Nas margens dos rios e por todo lugar só se ouvia falar oficial, aqueles ensinados nas escolas. As escolas ensinavam a ler a vida de um jeitinho só. Nem todos podiam ir ali, e os que iam obedeciam e repetiam tudo o que aprendiam. Fosse falando, fosse fazendo. E assim, a vida corria como o rio, calada e incerta. Mas Naíra costumava rir disso tudo. Ria porque achava meio sem sentido. Gostava de correr pela margem do rio que passa. Assim o chamam com simplicidade, buscando emoções. Não entendia muitas coisas que o mundo lhe apresentava e desafiava. E o que tem de errado em querer saber? O menino que ia molhar os pés no rio que passa todos os dias se chama Isaac. Eles se conheceram na escola, mas pouco se falavam. Começavam a firmar amizade depois de uma semana inteira se olhando e balançando a cabeça timidamente na beira do rio.
Se falaram além dos gestos num dia engraçado, a palavra escolhida não foi apenas uma. Disseram ao mesmo tempo uma frase que os impressionou muito. Adoro esse rio. Riram juntos e naquele momento sentiram que houve uma alegria nas águas. Uma onda se formou e roçou a margem. É interessante esse trecho porque traz essa capacidade da criança de ver além, de interpretar com olhos de infância, né? Com olhos que descobrem, com olhos que brincam, que burilam. O que teria, né? Além, depois, morando além das montanhas. É uma criança que está olhando para alguma coisa que não era dita, para alguma coisa que está ali escondida ou está ali cancelada. E é interessante isso, porque eu que nasci, né, do lado de lá das montanhas, no interior de Minas, eu também ficava com essas questões assim, para além daquilo que eu via como se fosse uma barreira de montanhas, uma cadeia montanhosa, né? Que eu sabia que se eu subisse a montanha e descesse, eu ia ver outra montanha, eu ia ver outra casinha na roça, ia ver outras árvores, ou pasto de animais, ou via cachoeira, ou via uma serra. Mas o que é que tem além? A criança quer descobrir, ela quer desnudar, ela quer dizer para o rei que o rei está nu, ela quer desconstruir essa linguagem de dominadores, ela quer desconstruir essa língua oficial, né, essa língua que esconde, ela quer trazer a coloquialidade, quer trazer a brincadeira, quer trazer o desconcerto. E a narrativa, o conto do Fernando vão fazer exatamente isso. É um livro que traz essa coletânea de textos, né, de diferentes autores da contemporaneidade e que nos faz refletir sobre esse lugar da infância nas narrativas e esse papel da narrativa na nossa vida, como uma possibilidade de desconstruir e de reconstruir a história oficial e as histórias de encantamento. Fica aqui a dica de leitura para vocês. Na descrição do vídeo eu vou colocar link e forma de você acessar esse projeto maravilhoso. Histórias de Acordar.